Olá, meus queridos. Vamos para a correção do questionário sobre o grupo dos hidrocarbonetos, certo? Vamos lá. Mas antes, vamos ter uma conversadinha aqui, bem básica. Antes de responder qualquer atividade, qualquer questionário, primeiro vamos seguir os passos. Assistir a videoaula, assistir videoaula complementar, se tiver, ler material em PDF, ler o livro, fazer um resumo, um fichamento, um mapa conceitual. Aí sim, depois desses todos esses passos, vamos para o questionário, certo? Então, é necessário um planejamento, é necessário uma disciplina para que a gente possa aprender, certo? Esse processo agora ensino-aprendizagem à distância, ele requer muito disciplina. Não adianta eu lançar um questionário e não eu tenho que responder logo. Mas cadê o estudo? Eu vou errar as questões. E aqui o importante é o aprendizado. Lembrem que vocês estão no terceiro ano, terceirão. Outra coisa, lê as questões cauteladamente. Vamos ter cautela. Não é logo pegar o questionário, são só 4 questões, rapidinho vou enviar. Não. Vamos ler, reler a questão antes de enviar. Vamos analisar cada alternativa. Vamos analisar a pergunta. Vamos fazer as questões por eliminação, certo? Assim, vocês vão treinando para o Enem, ok? Então, vamos lá para a primeira questão. A primeira questão diz: os alcadienos é uma afirmação. Observe que tudo que está entre aspas é uma afirmação. Os alcadienos são hidrocarbonetos de cadeia aberta e que contêm pelo menos uma ligação tripla, enquanto os ciclanos são hidrocarbonetos de cadeia fechada com uma única dupla ligação. Esta afirmação pode ser considerada verdadeira ou falsa? É a nossa primeira pergunta. Do que você leu, você considera verdadeiro ou falso? É falsa? Justifique. Se você está dizendo que é falsa, você tem que dizer por quê ela é falsa. Então vamos lá. Relembrando o que são alcadienos, coloquei aqui para vocês. Alcadienos são alifáticos de cadeia aberta com duas dupla ligação. Dienos, di, dois, em, dupla, certo? Então, já começa a ser falsa bem aí, ó. Porque ele diz que os alcadienos são hidrocarbonetos de cadeia aberta até aí, ok. E que contém pelo menos uma ligação tripla. Ó, alcadienos, duas ligações duplas, certo? Então, eles têm que ter duas ligações duplas. E aí já começa errado. E ele continua errada a frase. Essa afirmação continua errada. Quando ele diz, enquanto os ciclanos são hidrocarbonetos de cadeia fechada com uma única dupla ligação. Ó, ciclanos, tudo bem, de cadeia fechada, mas somente ligações simples, certo? Então, os ciclanos são somente ligações simples. Então, toda essa frase está errada. Como é que eu vou justificar? Redijo a frase novamente da forma correta. Como é que eu vou redigir da forma correta? Vamos lá. Os alcadienos são hidrocarbonetos de cadeia aberta e que contém duas ligações duplas, enquanto os ciclanos são hidrocarbonetos de cadeia fechada somente com ligações simples. Pronto. Assim eu justifiquei a minha questão, certo? Ou vocês podem justificar da forma que eu botei aí. Vocês podem redigir a frase novamente da forma correta ou podem explicar sobre cada um. Explicar sobre os alcadienos e explicar sobre os ciclanos, certo? Então, muita atenção. Esse conteúdo requer muito estudo e muita atenção. Vamos para a segunda questão. A segunda questão, e todas essas questões, gente, volto a repetir, tem que ter muito cuidado com a leitura.
Leitura e interpretação. Vamos lá. Considere as afirmações seguintes sobre hidrocarbonetos. 1. Hidrocarbonetos são compostos orgânicos constituídos somente de carbono e hidrogênio. Então, a pergunta vai ser qual dessas, a pergunta que estava lá, qual dessas afirmativas eram corretas. Então, vamos analisar cada uma e vamos logo dizendo se é verdadeiro ou é falso, certo? Se está correto ou está errado. Então, vamos lá. A primeira, hidrocarbonetos são compostos orgânicos constituídos somente de carbono e hidrogênio, certo? Porque eu expliquei na videoaula para vocês. Hidrogênio, carboneto, carbono, então só tem carbono e hidrogênio. Ele está dizendo somente, então está correto a primeira. A segunda, são chamados de alcenos somente os hidrocarbonetos insaturados de cadeia linear. São chamados de alcenos somente os hidrocarbonetos insaturados de cadeia linear? Não. A gente pode, cadeia linear, lembrem que a gente viu em sala de aula, cadeia linear é a cadeia normal. Então, para ser alceno, tem que ser o hidrocarboneto saturado de cadeia linear, cadeia normal? Não, ele sim tem uma insaturação, que é a dupla. Mas ele também pode ser ramificado. Não precisa ser só normal. Pode ser também uma cadeia ramificada. Então, essa segunda está errada. Então, vamos lá. Cicloalcanos são hidrocarbonetos de cadeia fechada, saturados de fórmula geral CnH2n. Correto? Ó. Cicloalcanos, cadeia fechada, forma um ciclo. Certo? Está dizendo que é saturado, certo? Os alcanos só têm ligações simples, então é saturado, não tem saturação. De fórmula geral, CnH2n. Sim, você fechou o ciclo. Então, você vai ter o dobro de hidrogênio pelo carbono. O número de hidrogênio é o dobro de carbono. Vamos lá imaginar um triângulo. Um triângulo, você vai ter 3 carbonos, ok? 3 carbonos, um em cada ponta do triângulo. Quantos hidrogênios? O triângulo é um ciclo, com somente ligações simples, certo? Então, se eu tenho 3 carbonos, quantos hidrogênios eu vou ter? 6. 6 hidrogênios. 2 hidrogênios em cada carbono. Então, essa afirmativa aí também está correta. A 1 está correta e a 3 está correta. A 2 está errada. É a 4. São hidrocarbonetos aromáticos, bromobenzeno e naftaleno. Ó, bem aí, o primeiro já está errado. São hidrocarbonetos aromáticos, bromobenzeno. Para ser hidrocarboneto, só tem que ter carbono e hidrogênio? Se eu estou escrevendo, estou lendo aqui bromo, tem um bromo aí. Então, não vai ser hidrocarboneto, certo? Não precisa ainda nem eu saber as fórmulas dos hidrocarbonetos, já com os nomes, o benzeno, o naftaleno, que são hidrocarbonetos, mas hidrocarbonetos aromáticos. Mas bem aí na palavra bromobenzeno, eu já considero toda errada. Porque eu tenho um elemento químico diferente de carbono e hidrogênio, que é o bromo. E para ser hidrocarboneto, tem que ter somente hidrogênio e carbono, certo? Então, vamos para mais uma. A substância de fórmula C8H16 representa 1. Então, eu botei aqui do lado todos os grupos, certo? As características, um exemplo deles e a fórmula geral de cada um, certo? A gente vai vendo aí a fórmula geral de cada um. Então, esse quadrozinho serve até para outra questão, em que fala do cicloalcano, o ciclano, que ele tem forma CnH2n, certo? Mostra bem aqui. Então, vamos lá, ó.
8H18. Ele quer saber se ele é um alcano de cadeia aberta, se ele é um alceno de cadeia aberta, se ele é um alcino de cadeia aberta, se ele é um composto aromático ou se ele é um alcino de cadeia fechada, certo? Vamos lá. Então, vamos lá para a quantidade de carbono. Eu tenho 8 carbonos, certo? Eu tenho 8 carbonos e 16 hidrogênios. Eu observo bem aí. Vamos lá. Para ele ser um alcano, ele teria que ter fórmula CnH2n mais 2. Então, N vale quanto? 8, porque o N é o número de carbonos. Então, eu tenho 8 carbonos. Para ele ser um alcano, eu teria que ter quantos hidrogênios? Ó, a fórmula é CnH2n mais 2. Então, eu teria 2 vezes 8, 16, mais 2, 18. Eu teria que ter 18 hidrogênios. Então, ele não é um alcano. Ok? Vamos lá. Isso para a letra A. Seguida, alceno. Qual é a fórmula geral do alceno? CnH2n. Quanto equivale meu N? N é o número de carbonos. Eu tenho 8 carbonos. Então, hidrogênio, 2 vezes 8, 16. Então, ele é um alceno, certo? Pelas alternativas, ele é um alceno de cadeia aberta. Por que ele não é um alcino? Certo? Por que ele não é um alcino? Vamos lá. Ele não é um alcino porque a fórmula do alcino é CnH2n menos 2. Então, eu teria 8 carbonos, ok? Quantos hidrogênios? 2 vezes 8, 16. 16 menos 2, 14. Eu teria que ter 14 hidrogênios. Então, ele não é um alcino. Ele não é um composto aromático. Composto aromático, gente, ele não tem fórmula geral. Mas observe que não é um composto aromático, é um composto aromático, ele é uma cadeia fechada com ressonância. Ele tem que ter uma alternância entre simples e dupla, simples e dupla. Então, para eu ter um aromático mais simples, ele teria que ter 6 carbonos e 6 hidrogênios, certo? E também a letra E não é um alcino, a gente já viu que não é um alcino, certo, gente? Então, ele vem ser... Então, a gente tem que saber as fórmulas gerais de cada um, para a gente analisar uma questão dessa, ok? Vamos lá para a última questão. A última questão está perguntando, é bem simples e teve muitos erros, certo? Alcinos são hidrocarbonetos alifáticos saturados, alicíclicos saturados, alifáticos insaturados com dupla ligação, alicíclicos insaturados com tripla ligação, alifáticos insaturados com tripla ligação. Então, vamos lá. Alcino, a gente já sabe que é alifático, certo? O alcino, eles são compostos alifáticos de cadeias abertas, mas eles não são saturados, eles são insaturados. O que é a insaturação? Insaturação é ter uma dupla ou uma tripla. Mas como ele é um alcino, a insaturação dele vai ser uma tripla. Então, já descarto a letra A, que fala que ele é saturado. Descarto a letra B, que fala também que ele é saturado. Aí eu fico na dúvida entre C, D e E, certo? Eu já descarto a letra D, porque na letra D ele diz alicíclico. Alicíclico é cadeia fechada. Ele fecha a cadeia, certo? Alicíclico, cadeia fechada. Aí eu fico entre a C e a E. Os dois falam alifático, insaturado. Ó, é alcino, então não é dupla, é tripla. Então a resposta certa é a letra E, certo?
Então, também poderia ficar entre a dúvida C, D e E. Então, são alifáticos, certo? E são insaturados. Aí eu vejo qual que tem a tripla. A que tem a tripla é letra D e a letra E, que tem tripla ligação. Aí vem alicíclico e alifático. Alcínios são de cadeia aberta, então é alifático. Alicíclicos são cadeias fechadas. Então a gente tem que ter muito cuidado na leitura, muita análise para responder as questões. Gente, tenham calma em responder as questões, certo? A gente ainda vai continuar com essas aulas à distância, certo? Vamos ter paciência. Vocês sabem que agora o número de casos aumentaram do Covid-19, então não seria de responsabilidade de ninguém que nós fôssemos voltar agora, já dia 26, como estava programado, certo? A gente ainda tem que se manter em casa, então fique em casa. Se tiver que sair em caso de alguma emergência, urgência, usem máscaras, certo? Para que evitem contaminação. Então, vamos seguir as recomendações, certo? Então, eu cuido de você e você cuida de mim, tá? Então, beijos, vamos estudando. E, por favor, se continuem com dúvida, coloquem lá no comentário da correção da atividade, que só assim eu vou saber. Se vocês não falarem, eu não vou saber se vocês estão com dúvida. Se vocês não disserem, Charlene, estou com dúvida em tal parte, eu não vou saber. E como é que a gente vai sanar essas dúvidas, certo? Então, aguardo os comentários de vocês. Beijo.